Parece que a vida de todo mundo dá certo, menos a sua. Todo mundo troca de carro, menos você. Que todo mundo compra uma casa nova, menos você. Que todo mundo faz a cirurgia plástica dos sonhos, nariz, peito, barriga, menos você. E você fala, meu Deus, quando que eu vou dar certo? Por que que eu não dou certo? Todo mundo encontra um atalho e eu não. E eu queria passar pra você minha visão que eu tenho sobre isso. Às vezes parece que a gente tá num limbo, assim, né? Não consegue sair do lugar, né? A gente se esforça, trabalha, estuda e não consegue sair do lugar onde a gente tá. Mas você já parou pra pensar que às vezes a gente tá exatamente nesse lugar? Porque pra mudar pra próxima fase, como se fosse o jogo, você precisa aprender você tem que aprender todo o caminho detalhadamente, aonde tem ali os espinhos, né, os precipícios, para que você realmente aprenda o caminho. Aí sim, próxima fase. É difícil aceitar que às vezes o problema tá na gente, né? Parece que a culpa é sempre dos outros, que o meu chefe não me dá um aumento, porque os meus seguidores não engajam, porque eu queria que fizesse sol, mas faz chuva. Mas não, tudo começa e termina dentro da gente. É uma lição que eu aprendi e eu levo pra minha vida. Tem uma outra coisa que também é a seguinte: às vezes você tá na melhor fase da sua vida e você não sabe. Às vezes você tá ali só vendo o problema. Sabe aquela história do copo meio cheio, meio vazio? Às vezes você tá ali só vendo o copo meio vazio, porque me falta isso, porque me falta aquilo, porque minha vida não dá certo, porque eu sou feio, porque eu sou pobre, porque eu sou tímido. E às vezes tudo isso que você tem, toda a sua personalidade, que foi o próprio Deus que te formou, que te deu, porque você precisa usar isso que você tem, mesmo sendo timidez, mesmo sendo medo, mas na área certa, na forma certa e no tempo correto. Então, em vez da gente ficar olhando ali para os problemas, para as dificuldades, para as coisas ruins que estão acontecendo, por que a gente não se pergunta o que será que eu tenho que aprender? Quanto tempo eu vou demorar para entender todas as coisas que estão acontecendo ao meu redor para que eu avance para a próxima fase? Eu acho que quando a gente tem esse olhar de, como algumas pessoas falam, de romantizar a nossa rotina, né? De poder enxergar, sabe, cada coisinha que acontece ao longo do dia como uma coisa boa, com um olhar assim, sabe, não infantil, né? A gente precisa ser realista com as nossas coisas, né? Meu carro tá ruim, eu preciso trocar de carro, minha saúde tá péssima, eu preciso cuidar da minha saúde. Também você não vai olhar e falar assim, ai não, eu tô péssimo de saúde, mas assim, a vida tá boa, tudo bem. Não nesse sentido, né? Porque a melhora contínua, né, é do ser humano, a gente quer ter uma melhora para sempre. Mas no sentido de falar assim, não, peraí, meus pais estão vivos, eu tenho saúde, eu tenho consciência, eu tenho inteligência para poder aprender. Tudo que você imaginar, você é capaz de aprender. Ai, quero aprender a mexer com marketing digital. Tem milhares de pessoas que podem te ensinar. Quero aprender a ser uma boa mãe. Tem milhares de conteúdos hoje que podem te ensinar. Eu quero aprender a ser uma artesã, professora, atleta, qualquer coisa do ser humano a gente pode aprender. Inclusive tem uma pesquisa que saiu, que eu li assim muito de relance, que fala que toda pessoa nasceu com pelo menos uns 10 talentos diferentes, seja física, seja nas artes, seja nas relações interpessoais. Só que assim, tem aquela que a gente se identifica mais, né, que a gente chama de paixão, e tem aquela que de fato vai ser talvez a nossa profissão, né? Que é aquilo que a gente tem talento para fazer, enfim, que realmente dá um retorno e a gente visualiza aquilo como uma área profissional da nossa vida. Mas a gente tem inúmeros talentos, é que tem alguns que a gente trabalha mais e alguns que a gente trabalha menos. Então, quando eu vejo essas situações de pessoas que estão avançando, estão indo para outros patamares em relação a estilo de vida, em relação à saúde, enfim, a conquistas, primeiro assim, que a inveja, que é o pior sentimento do mundo, e a gente sente muito isso, né? A gente pode mentir na rede social. Eu acredito que você muito já olhou alguns perfis e fala, meu, como essa pessoa tem todo esse tempo, como a pessoa tem esse corpo, como a pessoa conseguiu isso, né? E acho que a gente tem que transformar essa inveja em uma inspiração do tipo, se ela conseguiu, eu também sou capaz de fazer, eu também sou capaz de aprender. Eu só preciso de mais tempo. Às vezes tem pessoas que precisam de um pouquinho menos de tempo, tem pessoas que precisam de um pouco mais de tempo para aprender aquilo. E não se comparar. A rede social hoje virou um lugar de comparação absurda. E talvez, se você entender que aquilo tá te fazendo muito mal, seja a hora de você dar um tempo, desinstalar o aplicativo e, enfim, ler outras coisas, ocupar seu tempo com hobbies, coisas que você sempre quis fazer e nunca teve tempo, assistir filmes, enfim, né, fazer passeios que você nunca conseguiu, sair da rede social para viver a vida real.
Agora, por último, eu acho que nesse sentido de porque eu não saio do mesmo lugar, enfim, eu não avanço. Acho que você pode fazer uma análise, olhar pra você aí há pelo menos uns 5 anos atrás, onde você tava, primeira coisa, e ver onde você tá hoje. Será que realmente você não avançou nada, você não aprendeu nada, você não amadureceu com os problemas, com os desafios? Será que realmente você é a mesma pessoa? Outra coisa que eu tenho pra te dizer é que tem pessoas que olham pra você, que olham pra sua vida e querem ter o que você tem. Querem ser o que você é e falam assim, nossa, eu queria tanto ter isso dessa pessoa, seja qualquer coisa, seja um cabelo parecido com o seu, seja a sua inteligência, seja a sua coragem, seja, enfim, a sua forma de ser observadora, porque a sua personalidade é um presente de Deus, todos nós somos diferentes. E da mesma forma como você olha a vida de outras pessoas e fala, uau, tem pessoas que olham pra você e falam, uau. Elas podem nem te dizer, você pode nunca saber que essas pessoas pensam isso de você e ela nunca vai te falar, até porque às vezes ela tem tanta inveja porque que ela pensa que se te falar, né, aí que você vai se inflar, ou enfim. Né, tem pessoas que têm muita dificuldade de dar elogio pra gente, né? A gente faz algo, você vê que a pessoa fez igual porque você fez, mas ela não vai admitir que foi por causa de você. E isso é completamente natural. Eu acredito que você também já tenha feito isso, e é um comportamento natural do ser humano, né? E cada vez mais a gente vai ver isso, que as pessoas não vão dar créditos, né? Às vezes elas vão nos copiar, às vezes elas vão nos imitar, e a gente também faz isso. E quantas vezes a gente vai falar, olha, eu comprei isso por causa de você, muito obrigada por essa indicação. Esse relacionamento direto pessoal é uma coisa que a gente tá perdendo. E se você acha realmente que você tá estagnado, que você tá parado, que não tem movimento na sua vida, você é o autor da história, você é o protagonista principal. Você pode colocar movimento, sim, você pode... Existem tantas coisas que você pode fazer mesmo dentro de casa, talvez um curso online, descobrir algo que você goste muito. Agora, recentemente, na pandemia, eu descobri que o que hobby pra mim, que é a escrita, né, que eu usava pra fazer post no Instagram, a escrita criativa, enfim, livre, é algo que totalmente terapêutico pra mim escrever. E aí, agora eu tenho um caderno só de escrever histórias, enfim, pensamentos, insights, coisas que passam na minha mente, ideias, né? Veio na cabeça, eu vou lá e escrevo, e é maravilhoso. E isso é avanço, isso é crescimento. De repente você é viciado em comer açúcar e você passou 2, 3 dias, uma semana, aprendeu a controlar isso, aprendeu a melhorar a sua saúde, isso é avanço. De repente você tá aí pagando um financiamento de um carro, de uma casa, e já se passou 1, 2, 3, 4 anos, isso é avanço. Tantas coisas que de repente você não consegue ver agora, mas você precisa sair um pouquinho da cena para poder enxergar o quanto a sua vida é boa e você não sabe. Porque você imagina que você precisa ter um carrão, ter uma casona. Às vezes isso de verdade nem é isso que você quer. De repente você quer isso só para poder mostrar para alguém, e não é isso que te traz felicidade. De repente ter uma casa simples, mas confortável na praia é o que você sempre sonhou. A gente vai deixando de ser quem a gente realmente é, a nossa essência, aquilo que a gente realmente gosta, por influência da rede social. E para fechar esse vídeo, eu queria contar a historinha do bambu chinês. Acho que você já ouviu falar, mas o bambu chinês, quando você planta ele, os 5 primeiros anos ele cresce para baixo, porque ele precisa criar estrutura, ele precisa criar raízes. De repente, aquilo que vai chegar na sua vida é tão bom, é tão grande, é aquilo que você está esperando, mas você precisa primeiro ter a base para poder sustentar aquilo que você está esperando. Porque imagina que você tem um sonho e esse sonho chega para você amanhã. Será que você está preparado para isso? E o bambu chinês, ele passa 5 anos crescendo para baixo. Porque depois dos 5 anos ele começa a crescer para cima e ele chega até 30 metros de altura. E aquela raiz, aquela profundidade que ele criou é para poder aguentar, né, os ventos, enfim, tudo que vai acontecer para que ele não quebre. E às vezes na nossa vida é isso, a gente está passando por um processo. E entender que esse processo leva um tempo é difícil, mas é transformador. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, já curte aqui, comenta e me segue para o próximo vídeo. Até mais!